Gravation. Gente, os slides da aula de hoje é muito mais imagens, tá? Porque é muito mais conversar para entender as imagens, o que está acontecendo no processo, do que texto, palavras em si, tá bom? E eu tentei pegar as imagens, eu fiz uns print das imagens dos livros e tal, para ficar mais fácil na hora que tu for estudar. Ah, tava com frio, agora a gente começa a falar e esquenta, né? Então vamos dar ali aqui, né, na tranquilidade. Vou até servir meu chimarrão aqui para eu tava pensando, não sei vocês, né, mas agora que entra o inverno, podia voltar às aulas só em dezembro, né? Aí dá para ficar de pantufa, né, tomando chimarrão. Daqui uns dias está aberta a temporada de assistir aula com chocolate quente, com quentãozinho, né? Então, um pinhão. Um pinhãozinho, uma polenta. Então tá, parte 2 aqui. Polentão pesado, né? No segundo slide dorme. Aí, gente, ácidos nucleicos, parte 2, nós vimos já na aula passada, né, o que eram os ácidos nucleicos, a importância deles, né? Aquela questão de carregar as informações genéticas, de ter a nossa hereditariedade, de transmissão da hereditariedade, conter as informações de construção e de funcionamento do corpo. A gente viu o DNA, viu o RNA, e agora vai a parte mais aplicada dele mesmo, que são os processos que vão estar acontecendo com os ácidos nucleicos, tá? Então, vou partir direto disso, tá? Se alguém tiver alguma dúvida ou precisar resgatar algo da aula passada, vai me interrompendo, vai parando a aula. Mas eu vou partir do princípio de que já está tudo ok do que é, o que não é um DNA, e tudo ok do que é um RNA também, tá bom? O primeiro grande detalhe que a gente vai ter que pensar é, se a nossa informação genética está contida em moléculas de DNA, evidentemente, quando nós vamos reproduzir ou quando nós vamos multiplicar as nossas células, esse DNA tem que ser transmitido para as células filhas. Ou, quando a gente vai reproduzir, parte do nosso DNA tem que ser transmitido para os nossos filhos. Para que esse DNA nosso seja transmitido ou para a descendência ou para outras células, né, em processos de trocas celulares, a gente tem que fazer uma coisa chamada de duplicação do DNA. Né? Porque se eu só fosse transmitir o DNA que eu tenho, eu vou perder o meu DNA. Então, eu duplico ele e aí eu transmito. Duplico e transmito. Lembra que a gente viu na aula de divisão celular, né? Lá na intérfase, né, no período S, eu tenho a duplicação do DNA para quando eu dividir as células em duas, ter a cópia de cada uma em cada célula filha. E a gente vai ver agora como acontece a duplicação do DNA. A gente falou o tempo inteiro duplica, a gente vai ver o processo. E aí tu tem que entender alguns detalhezinhos, porque algumas questões da prova, elas perguntam coisas mais teóricas sobre a duplicação, que eu vou falar agora ali, né? Tipo, semi-conservativa e tal. E ela gosta muito de perguntar uma parte prática, né? De como acontece na prática, aqueles encaixes de bases nitrogenadas, tá? Então, botei aqui nesse slide inicial para vocês, duplicação do DNA, primeiro processo que vai estar acontecendo. Replicação é um apelido, tá? É um nome mais científico, na verdade. Ano que vem, que vai estar aí na tua faculdade, para quem for fazer a área da saúde, acho que não lembro se é todo mundo do grupo ou quase todo mundo do grupo. Quando for fazer lá uma cadeira de ácidos nucleicos, de bioquímica ou de genética, vai se utilizar a nomenclatura de replicação do DNA, tá? Não se usa duplicação. Duplicação é uma nomenclatura meio ensino médio, que a galera fala para ficar mais fácil o entendimento. No vestibular pode cair uma das duas. Então, duplicação ou replicação é a mesma coisa, são sinônimos. Gosto de colocar sinônimo para não atrapalhar na hora da questão, tá? O que vai acontecer durante essa replicação do nosso DNA? Eu vou ter a formação de cópias idênticas, tá? Então, evidentemente, se eu não tiver mutação, que não é o natural, a gente está estudando o natural, é eu fazer cópias sempre idênticas, tá? São clones de DNA. Então, eu tenho um DNA inicial, vou duplicar cópias idênticas, duplico cópias idênticas, sempre o DNA vai se manter constante. Isso é importante porque eu tenho que ter uma transmissão de hereditariedade. Ou seja, o meu material genético tem que ser transmitido idêntico para todas as células do meu corpo. Então, eu tenho que ter esse mecanismo de cópias iguais, tá bom? Pode acontecer de eu ter uma cópia diferenciada? Pode, gente, mas aí é uma mutação. É algo que não é natural, tá? Dentro da naturalidade, sempre a constância de igualdade. Vai ser as cópias filhas do DNA
idênticas às cópias que a gente chama de cópias mãe, fita mãe e fita filha, né? Se costuma falar dentro da biologia, tá? E essa duplicação tá destacada em rosa porque isso cai bastante nas provas, tá? É o que a gente vai chamar de duplicação semiconservativa. Essa palavra, de tudo que está aqui dentro, se tu tivesse que... Qual é a principal, Saboia? É a duplicação semiconservativa, tá? Logo a gente vai ver o porquê isso, tá? Ela, na verdade, eu vou explicar agora, mas a gente vai ver numa imagem para ficar mais fácil. Semiconservativa significa que quando eu tenho uma cópia filha do DNA, ela vai ser composta por uma fita original e uma fita nova. Então, eu semi-conservei uma cópia original. A gente vai ver daqui a pouquinho como isso está acontecendo, fica mais fácil com o desenho, tá? Mas leva que é semi-conservativa. Aqui, botei um desenhozinho só para a gente relembrar algumas coisas, né, turma? Que o nosso DNA, tá? Ele vai estar nesse momento das divisões, né? Em forma de cromossomo, tá? Aqui já está o cromossomo duplicado, lembra? Uma cromátide de um lado e uma cromátide de outro. E ele está dentro do núcleo, tá? Então, o DNA está dentro do núcleo. Nós vamos falar o tempo inteiro de célula eucariótica, que é como as provas vão cobrar de ti, tá? Então, tudo com carioteca, núcleozinho individualizado. Então, o DNA está dentro do núcleo. Logo, a gente vai ver que isso tem uma importância muito grande, tá? A gente vai ver o porquê que o DNA está dentro do núcleo. Por enquanto, foi isso. O que a gente vai ter que começar? Nossa, aqui, ó, eu fiz o slide antes da aula, né? LKZ. O que a gente começa a pensar? Aqui é um resumo de palavras para a gente entender o processo, tá? Para essa duplicação do DNA, a gente vai ter que usar algumas enzimas, tá? Existem várias enzimas no ensino superior aí, ano que vem a gente vai estudar milhares de enzimas. Para a nossa vida ficar mais fácil aqui na prova do vestibular, se cobra duas enzimas principais aqui, que é a DNA helicase e a DNA polimerase. Tem que decorar esses nomes, por favor, tá, gurizada? DNA helicase, ele vai ter a função de quebrar as pontes de hidrogênio das fitas, separando elas. Lembra que o DNA é duas fitas? Então eu tenho aqui uma fita e aqui é outra fita. Elas estão ligadas, lembra? Pelas bases nitrogenadas e as bases formando aquelas ligações de hidrogênio. Então eu vou ter que separar essas fitas. Para isso eu tenho que quebrar essas ligações que estão entre elas. Daqui a pouco tem um desenho. Quem faz essa quebra e separação das fitas é a DNA helicase. O nome está facilitando, ó, helicase de hélice, né, de separação das hélices. Eu botei aqui desencaixe das fitas, como já apareceu em prova. Depois da ação da DNA helicase, nós vamos ter a ação da outra enzima, que é a DNA polimerase. Lembra que polímero é algo que vai ser grande, formado por várias coisinhas pequenas? Então, é o DNA que está formando novos polímeros, ou seja, está encaixando novas coisinhas pequenas. É o DNA que vai, a partir do momento que a helicase separou as fitas, a polimerase vai vir e vai começar a encaixar as novas bases no meio dessas fitas para formar a fita nova. Tá? Então, é isso que eu quero que tu leve nesse momento. Helicase quebrou as pontes de hidrogênio, separou fitas. Polimerase, encaixe de novas bases e formação das novas fitas, que a gente vai chamar de fitas complementares à original. Então, isso tem um nome, tá? A fita que está sendo formada na duplicação, tu sempre vai chamar de fita complementar, tá bom? Não é, porque eu vou ter as originais e as complementares. É isso. E um resuminho aqui,